O ABS impede que o carro derrape em qualquer tipo de superfície, sem exceção. Fica à vontade, dê sua aula em cima. Quer Bom, dizer, assim, só para contextualizar, né, o sistema de freio ABS impede que o carro derrape em qualquer tipo de superfície. É sim, isso mesmo? sim. Ele impede que o carro derrape em qualquer tipo de superfície. Tanto porque a gente fala assim, anti-lock brake system, né? Que é tanto em fase de frenagem quanto em fase de aceleração. Ele evita que o carro derrape. Sim. Qual o tipo de superfície? Qualquer tipo de superfície que você tiver contato Vamos liso que não um sabonete. liso, semi-áspero, áspero demais, ah, qualquer tipo de situação, ele impede que o carro derrape em qualquer tipo de superfície. Legal. Tem uma outra aí. E hoje está mais avançado, né? Hoje tem um Sim, avanço bem mais sim. tecnológico aí, né? Hoje é calculado, por exemplo, assim, o ABS, só voltando naquela tese anterior lá, que quando a gente toca no freio do carro, a função dele é diminuir a velocidade de roda. Sim. E ele calcula o tempo, porque hoje não é mais somente um interruptor que você testa com multímetro no pedal. Sim. Tem um cálculo matemático do tempo que na verdade, se a gente for parar para pensar, Nivaldo, se me corrija se eu estiver errado, o interruptor é um sinal PWM. Uhum. Porque você tocou, ele é ligado e desligado, ligado, É um desligado. liga e desliga ali, É um liga e né? desliga. Então Sim. ele é um PWM, ele é uma onda. Se você colocar É um ali. sinal digital, É né? um sinal digital. Digital. Isso. Agora, o tempo que ele permanece é calculado pela central eletrônica versus a velocidade de roda. E hoje você tem o sensor de posição de cabine, Uhum. que ele monitora o quanto que você permanece com o pé, qual a desaceleração que acontece na cabine e qual a queda de velocidade que aconteceu na roda, para ele tomar uma decisão de. Olha, o carro, se ele não está derrapando, ele tá simétrico às rodas, porém o tempo eu preciso ajustar esse tempo, porque o tempo de aceleração ele vai ajustar primeiro no torque do motor, que é marcha versus posição de torque de eficiência, Uhum. e depois, se isso não acontecer, ele começa a ajudar a frenar o carro. Por isso que, assim, a reclamação, às vezes, que o cara tem, ele tá descendo uma descida com um carro automático, e ele começa a ficar com o pé no freio, ele percebe que o câmbio começa a voltar, as marchas, fala, nossa, esse carro tá com um problema. Não, é porque o tempo que ele tá ficando ali versus a diminuição da velocidade, ele precisa fazer o câmbio ajustar Isso. para que aquele carro não derrape. E se ele derrapar em qualquer tipo de superfície, ele vai corrigir. Então ele Entendi. impede que derrape. Legal. Essa é a ideia. E Então, ele consegue, inclusive, interpretar a reação do seu pé no acelerador, né? Por exemplo, sim. nossa, esse cara tirou o pé do acelerador muito rápido. Pera aí, tem alguma coisa. Já Tem alguma vamos botar a bomba de recalque para acionar um pouquinho, Isso, deixar ele meio de precisa prontidão, ajustar. né? Ele precisa ajustar. É isso aí. Bacana demais, Legal. né? Bora lá para a próxima. Airbags frontais só funcionam se o cinto de segurança estiver afivelado. Os frontais Isso não é verdade. não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Porque assim, ó, a responsabilidade sempre é assim, a norma, a responsabilidade da eficiência da proteção ativa é por conta do condutor, porque ele entrou, tem que estar de cinto, tá? Se não tiver de cinto, então eu não ativo o airbag do carro e aí vamos deixar que aquilo, tipo assim, acabe com o resto. Sim. Não, ele vai entrar com a ação de Tá. proteção. A responsabilidade da montadora é colocar aquilo para funcionar. Tá. Certo? Então, antigamente, algumas gerações atrás, você não tinha o monitoramento se o cinto estava afivelado. Você não tinha. Então, quer dizer que, assim, ó, ele não tinha uma precisão se a responsabilidade da eficiência ficaria por conta da montadora ou por conta do condutor. Hoje, como ele sabe que a ação do airbag é para auxiliar junto com o cinto, que o sistema SRS é Sistema de Retenção Suplementar, ele é para auxiliar junto com o cinto de segurança. Então, tipo assim, o airbag, existem situações. Eu tenho um carro com uma experiência lá, que é um Up TSI,
A responsabilidade da abertura do airbag fica por conta do sensor de colisão versus a desaceleração da cabine. Sim. Então tem colisões que acontecem, por exemplo, que o cara bateu o carro, só que só abriu o airbag do lado motorista e o carona estava de cinto. Por que que não abriu se ele estava de cinto? Ou vice-versa. Eu tenho Aham. duas situações na oficina. Então, o airbag ele pode ser ativado mesmo se o cara estiver sem cinto. Claro que hoje eles colocaram já no sistema. Eu falo que o afivelamento do cinto é um interruptor, Nivaldo. Sim. Que É um clique acionar ali, né? isso. Mas se você já tem hoje o sensor de presença do banco, que é uma célula de carga. Sentou, ele pede para colocar o cinto. E além disso, já as novas Tem que estar gerações. de olho nisso. Isso, as novas gerações, você tem uma célula de carga no cinto, mas não no lado que você afivela, no lado que fica na carroceria, porque quando você coloca o cinto no carro, você não fica estático no banco, o carro está em movimento, você está assim o tempo inteiro. Sim. Então essa célula de carga fica mandando um sinal elétrico pro módulo Legal. que você está com o cinto afivelado. Uhum. Então, eles estão sempre colocando algo para que o cara use cinto, porque o airbag ele vai abrir nessas gerações aí hoje, mesmo que o cara esteja sem cinto, ele vai abrir. Claro que a gente sabe que o airbag ele tem um fator de proteção, mas ele tem um fator também de Ele pode estragar um pouquinho o nariz do caboclo ali, né? então, mas ele funciona. Isso é comprovado pela norma que ele tem poder de ativação, mesmo você tá sem o cinto. Quanto tempo que ele ativa? O Em tempo de reação é De reação. 50 milissegundos. 50 milissegundos. A gente fala murchar, que é esvaziar, em 150. Caramba. Quando ele enche, o airbag ele funciona como se fosse o nosso poro da pele. Quando ele enche, o próprio tecido ele tem uma função de liberar os gases que estão lá dentro, que é nitrogênio, a 180 graus, ele libera os gases para começar já desinflar. Aí tem dois selos que ficam sempre contra o corpo humano, que é do lado do painel do carro, que ele vai por dois tampões que eles vão abrir e aí a bolsa vai esvaziar. Então o tempo de ação é 50 milésimos por segundo e esvaziamento, né, que é murchar a 150. Porque ele precisa amortecer aquilo. Então, é que eu sempre falo, se a gente for parar para pensar, a velocidade que ele abre é em torno de 120 km por hora, 300 km por hora, ele faz isso Caramba. aqui, e a pressão é 120 bar. Ele vai fazer isso aqui a 120 bar e já vai... A própria pressão faz com que o gás comece a evaporar. Por isso que eu falo que o tecido do airbag parece nossa pele, ela respira. Aham. O Mas tecido... ela tem micro furinhos ali. Isso. E já aconteceu o caso de levar um tampão, uma buzinada na cara, ou porta-luva, ou A o bolsa. painel, né? Veio na cara não, do cara? Não, agora mas- vamos complementar esse Certo. cara aqui, Nivaldo, que é o fusível. Tá. Eu tava dando uma palestra no Senai de Jundiaí Uhum. e aí tava falando de airbag e tal, né? Aí um cara falou assim, eu posso falar sobre o que aconteceu comigo? Não, sim, eu peguei uma fita estrada tal, que tava a luz do airbag acesa, e eu entrei com o scanner, não acessava, e eu fui lá, vi que um fusível tava queimado, estrada tá aqui, a caixa de fusível com a mão no volante, e quando ele colocou o fusível, tava úmida a placa pela a caixa evaporadora do ar-condicionado, né? Tava em curto módulo, e claro... A tensão para abrir uma bolsa de airbag são 3 volts e a corrente vai variar da intensidade, que é 0,6 ampere até 1,6. Até 1.6. Até 1,6. É 0,6 até 1,6. Então, o fusível que a gente olha lá de proteção do sistema, ele é uma proteção do gerenciamento, porque o cara olha assim, um fusível do airbag é de 10 ampere. Mas cara, se a gente somar a quantidade de bolsas, é superior ao fusível. Sim. Se a gente pensar em corrente, mas é que assim, a ação do airbag em cima do sistema, ela depende da descarga capacitiva que está armazenado no capacitor. Ela usa essa energia para poder disparar. Não é o fusível, é um complemento do gerenciamento para tomar decisão. Tá, ele só protege o circuito, na É o verdade, circuito, ali. Né? o circuito. Então a importância de você medir, saber a dimensão do fusível, qual que é a função dele na placa. A gente está falando de
de uma fivela, como que ele abre, até mesmo de uma aplicação no fusível no sistema. Tá, e uma pergunta e uma dúvida que eu acho que muita gente tem também. Só Pode complementando concluir. isso, Pode. quando há uma colisão também, Gabriel, Daniel. Daniel, quando há uma colisão, se houver o rompimento da bateria que fica na frente do carro, o capacitor é responsável por armazenar essa energia até 180 milissegundos após o acidente para ele fazer o capacitor interno do módulo para poder fazer a defragação da bolsa. Então, mesmo que você tire o fusível do modo airbag, é como se você estivesse desligando a bateria. Dentro fica armazenada uma energia, porque é um sistema que evita... Não é que ele evita, ele ameniza o acidente depois que ele já saiu do range do ABS, da direção, do controle de estabilidade, da direção elétrica, do range de segurança ativa, já passou para passiva. Então, a função dele é manter a próxima etapa do acidente para amenizar o estrago. Legal, é tudo Caramba, muito legal. bem pensado, Muito né? bem pensado. Bacana demais.